Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal da Coder. Ontem chegou minha máquina de cortar cabelo, minha esposa foi fazer o corte lá e fez o estilo Rogerinho do Mingá, né? Cortou mais do que devia aqui atrás, mas ainda bem que foi aqui atrás, não dá para aparecer aqui na câmera, dá para continuar gravando com o vídeo. Programa com informação, aqui tem informação! Pessoal, hoje vai ter um projeto muito legal, você já está vendo aqui desse lado, na verdade, o projeto é um projeto de um cadastro em Flutter, você vai conhecer muitos conceitos importantíssimos de Flutter a partir desse projeto. Meu objetivo não é parar para explicar cada um dos detalhes, mas mostrar para você a visão de um projetinho um pouco mais complexo, e o que vai ser muito legal, a gente vai usar muitos recursos interessantes, como provider, navegação, para você um pouco de como a aplicação está organizada. Então, basicamente, a gente vai ter aqui para você cadastrar, né, formulário também, que é uma coisa muito importante no dia a dia da aplicação. Então, aqui, por exemplo, eu vou colocar o nome, sei lá, teste, vou colocar aqui o e-mail teste@teste.com. Vou deixar aqui a URL em branco. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar só as primeiras duas letras, né? Vou salvar, você vai ver que ele vai validar aqui o formulário. Só estou validando um campo e aí você pode validar os outros caso você queira. E aqui eu vou colocar teste para ele salvar. E aí ele salvou aqui. Quando eu não coloco a URL do avatar, ele coloca um ícone. E quando eu uso a URL do avatar, ele vai colocar aqui o valor da imagem, tá? Se eu quiser editar, posso colocar aqui, Guilherme alterado, salvar. Você vai ver que ele alterou e você pode excluir, por exemplo, clicando para excluir, tem certeza? Não, não exclui. Clicando aqui, tem certeza? Sim, ele vai excluir. Então tem muitas coisas legais. Vou parar de enrolação, bora pro vídeo e compartilha, comenta, assina o canal, marca o sininho e espalha esse conteúdo para os seus amigos, que sem dúvida vai ajudar muito a gente aqui no canal. Então bora para a aula. Pessoal, agora nós vamos criar o nosso projeto. Já estou com o meu terminal aberto na pasta desktop e vou usar o comando flutter create. O nome do projeto vai ser flutter_CRUD. Nós vamos criar um CRUD muito simples dentro do Flutter para você conhecer várias funcionalidades interessantes sobre o Flutter a partir desse cadastro. Embora seja uma aplicação bem pequena, ainda assim muita coisa será usada nessa aplicação. Meu objetivo não é entrar no detalhe de cada uma das coisas, meu objetivo não é explicar tudo, parar para explicar, mas é mostrar para você de uma forma mais objetiva, né, focado na resolução desse problema, que é criar um cadastro em cima de usuário. Então eu vou executar aqui o comando e assim que terminar a gente volta. Então pronto, terminou aqui de configurar a nossa aplicação. Só para mostrar para vocês, eu estou usando aqui a versão do Flutter 1.17 e a versão do Dart 2.8.1, certo? Então vamos lá, eu vou entrar dentro da pasta que eu acabei de criar, Flutter CRUD, e vou abrir o VS Code nessa pasta. Ah, Léo, não tem um comando code no meu terminal. Não tem problema, basta abrir o VS Code e pedir para dentro do VS Code abrir a pasta, certo? Alguns alunos, por não encontrar o comando aqui no terminal, param de fazer, executar, né, achando que isso é essencial. Na verdade, você pode abrir o projeto diretamente no próprio Visual Studio Code. Abre ele, File, Open, você seleciona a pasta e abre o projeto. Legal. Aqui embaixo já estou com o meu simulador do iPhone executando, vai funcionar para Android perfeitamente, sem problema nenhum. Já tenho ele selecionado, vou entrar aqui na opção Run Without Debugging e vou selecionar a opção Dart e Flutter. Assim que terminar o processo de fazer a instalação da nossa aplicação no simulador do iOS, a gente volta. Pronto, o deploy foi concluído, agora a gente está pronto para iniciar o desenvolvimento da nossa aplicação. Pessoal, agora nós vamos definir a classe que vai representar o usuário e nós vamos definir também alguns dados mocados para a gente já ter inicialmente na nossa aplicação o que ser visualizado mesmo antes de a gente fazer a criação. Eu vou começar mostrando a lista dos usuários, a partir dessa lista a gente vai criar um formulário para criar um usuário e a gente vai criar também um formulário, o mesmo formulário na verdade que vai alterar. E a exclusão não vai ter formulário. O usuário clica, ele vai confirmar se quer excluir ou não, e no final ele exclui. Para isso, eu vou usar algumas imagens que eu peguei aqui de pixabay.com, né, e eu coloquei aqui, por exemplo, avatar, e ele vai mostrar para a gente aqui, por exemplo, eu acho que eu usei essa imagem aqui do cachorrinho, certo? Eu acho que dessa médica. Você pode ir pegando aqui o avatar que você queira, clicando aqui,
você vai ter a foto do avatar, clica com o botão direito, pede para ele abrir uma nova aba com essa imagem, e aí você pode selecionar essa imagem e usar ela como avatar. Eu vou mostrar para vocês, assim quando a gente for criar os nossos dados mocados, eu vou mostrar para vocês que a gente vai copiar um trecho de código, só para não ficar repetindo aqui coisas que são mais mecânicas, eu vou colocar associado aí em algum local, você vai ver que vai estar à disposição para você esse trecho. Senão você pausa, copia os dados, a estrutura é bem simples e basta você entrar em algum tipo de imagem, né, copiar o URL e colocar que vai funcionar perfeitamente. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser, dentro de lib, eu vou criar uma pasta que vai representar os meus modelos, os meus models. E aqui eu vou colocar um arquivo chamado user.dart, e nós vamos criar uma classe de usuário aqui dentro. O nome da classe será user, e ele vai ter alguns atributos. O primeiro vai ser um string, poderia ser um número também, tá? Então, vou colocar um string ID, vou colocar um string chamado name, vou criar um outro string chamado e-mail, e vou criar um outro string chamado avatar URL. Não vou colocar senha, vai ser um cadastro mais simples, depois você pode incrementar como trabalho de casa. Vou criar aqui um construtor user. No caso, como todos os atributos são finais, eu posso criar um construtor constante. Então, eu vou colocar aqui, ó, this.id, vou colocar aqui nome, então vai ser name, depois e-mail e finalmente avatar URL. Vou marcar aqui como @required, vou importar, vou marcar tanto aqui no e-mail como para cá, que também são requeridos. Já o ID eu vou aceitar receber o ID nulo, caso você esteja criando um usuário do zero, ou seja, eu não vou colocar o ID no primeiro momento e depois, eventualmente, a gente vai gerar um ID para um usuário que está sendo criado naquele momento. Tá? Quando o usuário for ser alterado, obviamente o ID já existe, então a gente vai passar, por exemplo, em alguns momentos no construtor o ID também. Então pode ser que eu não passe, pode ser que eu passe, por isso eu estou colocando ele como não requerido. Se você quiser, pode colocar como requerido e você tem que explicitamente colocar o ID como nulo, também é uma possibilidade. Legal, eu vou criar uma pasta dentro de lib, o nome dessa pasta vai ser data, e o nome do arquivo que eu vou criar aqui dentro vai ser dummy-users.dart. E aqui, basicamente, eu vou copiar para não ficar me repetindo muito. Ó. Na verdade, a gente vai precisar... Eu vou copiar aqui. Deixa eu pegar aqui. Ó. Eu criei aqui um map. Deixa eu fechar isso. Eu criei um map. Nesse map, basicamente, eu tenho a chave como sendo ID. Tá aqui, ó. A mesma chave do ID e tenho um usuário aqui dentro, que tem o ID, o nome, o e-mail e o avatar URL. Os mesmos atributos que eu defini na classe. Obviamente, aqui eu preciso importar o usuário, então vou importar para ele parar de dar problema aqui. Se você quiser cadastrar novos usuários, sem problema nenhum. A gente copiou esse aqui, ó. Deixa eu criar mais um usuário. Então, super simples, eu vou criar aqui, a chave dele vai ser 4 e nós vamos criar um usuário passando os atributos. Então, eu tenho aqui, ó, o avatar URL vai ser esse que eu acabei de copiar. Nós teremos o ID, vai ser exatamente esse que eu coloquei. Vou definir aqui o name para ser Guilherme. Vou colocar o e-mail para ser gui@abcmail.com. E finalmente nós temos, acho que já tem tudo, né? O ID, o nome, o e-mail, o avatar. Então com isso nós já temos aqui os nossos dados mocados, vou salvar e nós temos também a nossa classe de modelo usuário com os 4 atributos que a gente vai usar. E o próximo passo que nós vamos fazer vai ser criar a nossa tela que vai mostrar a lista de usuários. Pessoal, nós vamos criar agora mais uma pasta aqui, na verdade, que eu vou chamar de views. E aqui eu vou criar a primeira view que eu vou substituir essa tela inicial aqui, certo? Que foi trazida por padrão quando a gente criou a nossa aplicação. Eu vou criar um arquivo chamado list.dart e aqui dentro eu vou criar um stateless widget chamado user_list e nós vamos pedir para ele importar aqui o material. Legal. Como vai ser uma tela, eu vou substituir esse container
por scaffold. E eu já vou colocar aqui um app bar, que eu vou já colocar um título para a gente saber que está dentro dessa tela, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, title, que vai ser um texto, que eu vou chamar aqui de lista de usuários, o nome que você quiser colocar. Legal. Criei aqui o meu widget, vou importar ele aqui no main, vou tirar aqui os comentários, vou tirar essa parte aqui dos comentários, vou tirar aqui. Onde tem o meu My Homepage, eu vou colocar o meu User List, legal, vou colocar uma vírgula aqui, vou tirar o resto de baixo dessa classe My Homepage, não vai precisar mais estar aqui dentro. Salvando, agora a gente já tem, ó, o meu componente que vai representar a lista de usuários. Legal, então aqui dentro do meu User List, o que é que eu vou fazer aqui além de ter colocado o título? Eu vou querer definir um body, e nesse body eu vou usar um elemento chamado ListView. O ListView, ele tem um método chamado builder, e nesse método, basicamente, a gente vai ter que ter uma função, vou passar aqui, ó, essa função chamada itemBuilder, que ele vai criar um componente, tá? E nós teremos aqui um outro atributo, que é o chamado itemCount. Quantos itens eu tenho para mostrar na lista? Então, o ListViewBuilder, ele é uma estrutura que vai criar uma lista e ele vai apenas carregar aquilo que está sendo exibido na tela. Se você tiver uma lista com 20.000 elementos, ele não vai criar os 20.000 itens de uma vez só, ele vai criar de acordo com aquilo que for mostrado. Ele é muito bom para ser usado quando você tem uma quantidade que eventualmente pode crescer bastante. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou importar lá o meu dummy users, vou colocar aqui um constante, chamada users, recebe dummy users. Aqui eu posso até criar um clone usando o operador spread, e aqui no user eu vou conseguir pegar o user.length para pegar o tamanho, e a partir desse método que eu recebo o contexto e recebo também o índice do elemento no qual eu vou retornar, eu posso criar aqui, por exemplo, um texto que vai pegar a partir desse map de users. Posso pegar aqui users, acho que tem values, element at índice. Então, eu vou pegar o elemento pelo índice, aqui eu posso, por exemplo, mostrar o nome do elemento. Salvando, você vai ver que apareceu aqui, ó, Maria, Rafael, Fernanda e Guilherme. Legal, só que eu vou querer agora criar uma outra pasta, que vai ser a pasta dos meus widgets. E aqui eu posso chamar widgets, como posso chamar components, sem problema. E aqui nós vamos criar agora um outro componente que vai representar cada um dos itens dessa lista. Ou seja, o nome do componente que eu criei vai ser userTile. Nós vamos usar um widget chamado listTile, que é como se fosse um tijolinho da lista, e dentro dele a gente vai mostrar a renderização de um usuário, com o avatar dele, com o nome do usuário, e-mail, e eu vou fazer isso agora. Então, pessoal, dentro de componentes, nós vamos criar aqui um novo arquivo chamado userTile.dart, que vai ser também um widget stateless, então vou chamar aqui de userTile, e vou importar aqui o material.dart. Vou substituir esse container por um listTile. O listTile é exatamente esse tijolinho que você usa dentro de um ListView, tá? Ele é bom porque ele já tem as posições pré-definidas, então você não precisa se preocupar em posicionar todos os elementos, porque ele já tem aqui o leading, ele já tem o title, ele já tem o subtitle e já tem o trailing. Então já tem todas as posições já preparadas para a gente colocar. Aqui no leading eu vou criar o que seria o avatar do usuário. Só que eu vou querer fazer o seguinte, se o usuário não colocar o avatar, eu vou querer colocar um ícone, se o usuário tiver o avatar, eu vou querer mostrar o avatar. Então, para isso, antes de criar aqui o listTile, eu vou criar um valor final chamado avatar, e aqui eu vou fazer o seguinte, ó, e eu vou esperar receber aqui nesse elemento, obviamente, o usuário. Então, final, vou ter aqui um user, que eu vou colocar aqui user, e no construtor desse componente, userTile, eu vou esperar receber o this.user. Por só ter todos os parâmetros finais, eu posso colocar o construtor como constante, tá? Então, legal. Então, a partir do usuário que eu tenho acesso aqui, então eu tenho acesso a user.avatar URL. Se isso aqui for nulo, ou
o user, deixa eu só maximizar aqui, o user.avatar, avatar URL, for vazio, is empty, significa que eu não tenho a URL, por isso eu não vou querer mostrar a imagem propriamente dita. Então, eu vou querer mostrar apenas um ícone. E para isso, eu vou usar aqui ó, um circle, que tem disponível no Flutter, circle avatar, que com child eu vou definir um ícone. Então, icon, recebe icons, ponto, e eu vou usar a person. Se você der um Ctrl espaço e você colocar o clique aqui, ó, ele vai mostrar para você qual é o elemento, tá? Vou só tirar essa vírgula aqui. No caso contrário, ou seja, se essa expressão for falsa, ele vai cair aqui, eu vou querer mostrar a imagem. Então, também vou usar um circle avatar, só que agora eu vou usar o atributo chamado background image. Vou passar aqui um network image e, no caso, eu vou pegar user.avatarurl. Eu estou usando uma imagem na rede, por quê? Porque no caso da imagem do avatar do usuário, não faz sentido eu guardar essa imagem diretamente dentro da minha aplicação. Então, obviamente, eu não vou ter essa imagem na minha aplicação, por isso, a partir da URL, eu preciso ir buscar essa imagem na rede, tá? E aqui eu vou usar para o leading o avatar, e com esse avatar a gente já consegue chamar esse elemento, só para a gente ver a cara dele, depois a gente vai acrescentando mais elementos. Então aqui, e depois eu vou mudar isso, colocando outras melhorias nesse componente de listas, tá? Vou tirar daqui, vou colocar externo para a gente ver como é que vai ficar. Então trocando aqui o text, que eu vou colocar para ser user tile, eu vou ter que passar um usuário como parâmetro, então eu vou pegar aqui users.values.element at, passando o índice, salvando aqui. Ele não alterou, deixa eu ver aqui no terminal, ele está reclamando em relação a constante, nesse caso aqui seria o ideal colocar final, tá? Deixa eu limpar aqui Pronto, com isso a gente já tem aparecendo aqui ó, o avatar dos nossos usuários, eu vou entrar lá em list style para a gente complementar. Nós temos o linking, que é o avatar. Deixa eu pegar aqui um exemplo, só para a gente ver se está funcionando. Lá em dump data, aqui ó, se eu simplesmente tirar esse último aqui e salvar, você vai ver que ele colocou um avatar, digamos assim, padrão, que é o ícone. Caso o usuário informe ao avatar, aí ele vai aparecer o avatar aqui. Legal. Fizemos aqui o avatar, então entrando de novo em list style, eu vou colocar o título para ser um text, que vai pegar aqui de user, pegar o nome dele, o name. O subtitle, eu vou pegar o e-mail do usuário. Então, ó, e-mail, olha como é fácil, ó. Automaticamente já fica legal a organização, já coloca uma fonte um pouco com menos destaque para o subtítulo e tal. Já para o trailing, eu vou colocar o que vai ser os ícones para excluir e o ícone para alterar, para editar. Então, eu vou colocar o seguinte, aqui eu vou definir uma row. Então, nessa row, eu vou definir os filhos. E aqui dentro eu vou usar um icon button, botão com ícone, icon button. E nós vamos definir, na verdade, dois itens. Deixa eu formatar e vou copiar para cá. Aqui, onde tem o onPressed, eu vou colocar, por enquanto, uma função vazia, só para a gente deixar o botão habilitado. Então, eu vou colocar aqui essa mesma função vazia aqui. E em relação ao ícone, em cima eu vou usar Primeiro você está criando, aqui é como se você estivesse fazendo new, tá? New icon. Estou criando um ícone, eu tenho a partir dessa classe icons, a lista de todos os ícones disponíveis, né? Então aqui no caso eu vou usar o ícone para editar, e ele inclusive mostra aqui ó, o que eu selecionei. E nesse caso eu vou selecionar aqui, ó, vou usar o ícone para excluir, delete. Pronto, que é esse lixo. Salvando, vou dar aqui um refresh na aplicação. Pronto, dando refresh ele deu aqui um problema, mas eu vou envolver esse row com o container, só para a gente colocar aqui um espaço fixo para esses botões. Então eu vou colocar aqui uma largura de 100, salvando, ele voltou e colocou aqui um container com tamanho de 100, e associado a esse container eu tenho uma linha com dois botões, que é exatamente o ícone relacionado a editar e o ícone relacionado a excluir. Aqui eu posso usar o tema, se eu quiser usar, né, para pegar a cor do tema, mas eu vou colocar a cor aqui de forma mais fácil, colors.red, para ser a cor relacionada à exclusão, e a cor que eu vou colocar para editar vai ser o laranja, o orange.
Então, vai ficar aqui o laranjinha para alterar e o vermelho para excluir. Obviamente, nesse momento, ainda não faz diferença nenhuma eu colocar os ícones aqui. E para finalizar, só essa aula, tem como eu colocar também um outro ícone que vai ser o de adicionar. Ou seja, relacionado à minha tela de listagem de usuários, que é a minha view, eu posso, na minha app bar, também posso colocar um float button aqui, se eu quiser, mas aqui, a priori, eu vou colocar um action. E a gente vai colocar aqui um icon button, da mesma forma, que, deixa eu só formatar aqui, colocar mais um vírgula aqui. O ícone vai ser icon.icons.adicionar, legal, e por enquanto eu vou colocar uma função vazia, só para ele deixar o botão habilitado. Então eu tenho o botão para adicionar, quando eu clicar aqui é para eu navegar para uma outra tela, que vai ser a tela de formulário. Tanto quando eu clicar aqui no editar, eu vou também navegar para essa mesma tela, só que passando o parâmetro do usuário que eu quero alterar. E com relação aqui à exclusão, eu vou clicar, vou ficar na mesma tela, mas ele vai mostrar um dialog, né, um diálogo mostrando se o usuário quer ou não confirmar a exclusão. Pessoal, antes de continuar, eu vou usar aqui na nossa aplicação o provider para a gente, em vez de ficar acessando diretamente essa lista dentro de um determinado widget, eu vou externalizar isso. Então, aqui nas dependências, no mesmo nível aqui do Flutter, certo? Já que a gente está trabalhando com arquivo YAML e a formatação é importante, eu vou colocar aqui o provider. Vou colocar para ele pegar a última versão do provider, certo? Não vou especificar aqui uma versão. Ele vai instalar automaticamente. O próprio plugin do Flutter faz isso para a gente. E uma vez que a gente tem disponível o provider, eu vou criar aqui uma nova pasta chamado provider. E dentro dele eu vou criar um arquivo chamado users.dart. E aqui nós vamos controlar essa lista de usuários. Na verdade, esse map de usuários, tanto para a gente adicionar um usuário aqui dentro, para a gente pegar o usuário a partir do índice, para a gente excluir o usuário, tudo vai ser feito dentro dessa classe. E essa classe, nós vamos criar a classe users. Poderia ser users provider, você pode colocar o nome que você quiser. Ela vai ter acesso a um mixin chamado change notifier. E dentro desse mixin, a gente tem acesso a um método chamado notify listeners. Aqui é implementado um padrão observer. Eu falo muito do padrão observer. Eu acho que é, se não, o principal padrão de projeto que você tem que conhecer, certo? A programação reativa é fundamental. E esse cara implementa um observer, que é esse change notifier. E sempre que a gente tiver uma mudança nesse map de usuários, a gente vai notificar os listeners e a interface gráfica vai ser atualizada. Aqui dentro eu vou criar um map. Esse map vai ser um map de string e de usuários, da mesma forma como a gente definiu lá no dummy data. E aqui eu vou criar, o nome desse map vai ser items, e eu vou pegar a partir de dummy data, dummy underline users, né? Eu vou gerar aqui um clone desse map e nós vamos, deixa eu só importar aqui user, e nós vamos gerenciar esse map aqui dentro dessa classe. Então vamos lá, eu vou criar alguns métodos importantes que vão me ajudar quando a gente for trabalhar com a interface gráfica. O primeiro método que eu vou criar vai ser o método get, que vai retornar um list de usuário, de user. Aqui vai ser um método get, que eu vou chamar de all, e aqui eu vou retornar uma lista a partir de items.values. Aí você pode perguntar, Léo, por que você fez um clone dessa lista? Porque eu não vou querer retornar nunca uma referência para esse map. Por que eu não quero retornar uma referência para esse map? Porque no momento que eu retorno uma referência para ele, qualquer outra parte da minha aplicação pode incluir elementos, pode excluir, pode mexer nesse map sem que essa classe seja notificada. Então, eu sempre vou retornar, por exemplo, um clone. Se ele mexer nesse clone, não tem problema nenhum. Então, qualquer alteração que eu queira fazer aqui nos meus dados, essa classe precisa participar. Ou seja, só vai ser incluído um elemento dentro de itens, tanto é que ele é privado aqui dentro, só vai ser incluído quando o método para adicionar um determinado item for chamado. Tá? Então, por isso que eu vou criar também um método para obter os itens e eu vou retornar a partir do operador spread uma lista nova e não vou mandar, por exemplo, uma referência com relação a esse map. Legal. Uma outra que eu vou querer eventualmente usar em alguns momentos é o count. Então, get count. E também é um getter. E aqui eu vou retornar a partir de items.count.
length. Eu não vou querer, por exemplo, pegar a partir do all, porque sempre que eu pegar o all só para ter o count, eu vou gerar um clone, então não faz tanto sentido. Já retornei um método que vai retornar quantos elementos tem dentro da lista, né, do map de usuários que eu estou controlando a partir dessa classe. Legal. Aqui é a primeira versão, por enquanto eu não mudei nada. Quando eu tentar acessar o all, nenhuma mudança foi feita, e quando eu tentar acessar o count, nenhuma mudança foi feita. Por isso que não faz sentido aqui dentro eu chamar o notify listeners, que é o método que está à disposição por conta desse mixinho. Não vou chamar ele nem aqui, nesse get, e nem nesse outro get, até porque get não é para mudar nada. Então vamos lá, salvei aqui. Como é que a gente faz agora para usar o provider? Eu vou precisar definir o provider em algum ponto da minha árvore de componentes, de tal forma que eu tenho ele à minha disposição dentro de user list. Lá em user list, vocês perceberam que a gente chamou o dummy users diretamente. E eu não vou querer acessar ele a partir do dummy user, vou querer acessar ele a partir do provider. E aí, Léo, que está muito rápido, né, e tal, que o objetivo não é parar para explicar 100% de como funciona o provider, nem 100% de como funciona o formulário. Você pode olhar na Coder, lá a gente tem um curso muito legal de Flutter, então dá uma olhada lá. Tá? Meu objetivo aqui também não é ficar fazendo propaganda o tempo todo dos cursos, é só mostrar para você que aqui o objetivo é realmente ser muito objetivo. Então, por isso que eu não vou parar para explicar cada uma das coisas, senão ficaria muito longo, a explicação é muito longa aqui, é o nosso projeto, né? Mas eu acho muito importante, mesmo que você não entenda 100% do processo, de todas as coisas, faz junto, que é muito legal e isso traz um aprendizado muito grande. Por mais que você, sei lá, 30% daquilo que eu falei você não conseguiu captar, boa parte daquilo que eu mostrei você vai conseguir captar e isso com certeza vai te ajudar muito na caminhada com relação ao Flutter. Então vamos lá. Aqui no main, eu preciso colocar um provider de tal forma que essa classe seja filho desse provider. Então, eu posso colocar aqui, envolvendo esse elemento, o provider, exatamente nesse ponto que representa o home. Ou então eu posso envolver toda a minha app. Eu posso colocar ou envolvendo material ou envolvendo aqui o user list. Tá? Eu vou envolver o material porque mais na frente eu vou colocar o user list dentro das rotas. E aí a gente vai precisar mudar isso, então já vou refatorar aqui em cima. Ó. Então, vou envolver o material app com um cara chamado change notifier provider. Se eu der aqui um Ctrl espaço, você vai ver ele aqui, ó, change notifier provider. Pronto, para completar aqui o meu change notifier, eu vou definir o atributo create, que recebe uma função, que recebe o contexto, e aqui eu vou retornar um change notifier. Então, quem é o change notifier da minha aplicação? É essa classe users. Essa classe users que tem aqui o mixin change notifier que implementa o padrão observer, no qual o provider vai se basear para notificar os itens quando aconteceu uma mudança. E aqui basta eu retornar ó, users, vou importar aqui, e esse método que cria, vou até formatar, ó, esse método cria um novo change notifier e a gente tem como child dele a minha aplicação inteira, ou seja, toda a minha aplicação vai conseguir ter acesso a esse change notifier, que no caso aqui é a lista de usuários, tá? Que é essa classe usuários está controlando os usuários da minha aplicação. Aí você pergunta, Léo, e se eu tivesse vários providers? Eu tenho um provider para cuidar da lista de usuários, eu tenho um outro provider para cuidar, por exemplo, da lista de produtos, e eu tenho um provider que vai cuidar, por exemplo, do usuário logado. Legal, você pode ter vários providers. E para isso existe um cara chamado multi-provider, tá aqui ele, ó, o multi-provider. E dentro do multi-provider você vai criar uma lista de providers e aqui dentro você pode colocar cada um desses providers aqui que você queira, tá? Então não tem problema nenhum, você pode... posso até usar ele aqui só para mostrar para vocês qual é a dinâmica, ó. Posso criar aqui um multi-provider. Dentro desse cara, além de ter os providers, ele vai ter um child. Então aqui, ó, o child que representa a minha aplicação. Então o material app vai ficar aqui dentro. Então aqui, o material app termina aqui. Então vou colocar ele aqui dentro. E o meu change notifier, que é exatamente aqui sem o child, obviamente, ele vai ficar aqui dentro do multi-provider. Então de tal forma que aqui, ó, deixa eu só formatar, ver se está direitinho. Salvando, deixa eu tirar esse ponto e vírgula aqui. Pronto, deu um refresh na minha aplicação. Acredito que está tudo importado corretamente. Deixa eu só testar aqui em user list, colocando o usuário 2 para ver se não tem nenhum problema. Ó, usuário 2, voltou. Só voltando aqui para explicar rapidamente. Então, nós temos aqui ó,
um multi-provider, e esse cara especificamente, esse provider aqui, ó, vai controlar a parte de usuários e toda a minha aplicação, porque eu estou envolvendo toda a minha aplicação, que é a minha Material App, eu estou envolvendo ela a partir do multi-provider, de tal forma que eu posso criar quantos providers eu queira. Um provider para trabalhar com parte de dados, um provider com usuários, uma parte de produtos, uma parte de usuário logado, eu posso controlar isso e ter acesso a isso não a partir de um determinado elemento, mas ter acesso a isso na minha aplicação inteira. Legal, como é que eu faço agora para dentro, já que eu configurei, né, eu criei o meu users provider com esses dois métodos por enquanto, que é o método all e o método count, que são os dois métodos que eu estou usando dentro de user list. Como é que eu faço agora para dentro de user list eu conseguir acessar essa classe users? Eu vou fazer isso a partir do provider, eu vou mostrar para vocês. Então, para a gente acessar isso lá dentro de user list, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou entrar aqui em user list, nós vamos substituir, onde tem aqui final users, eu vou substituir essa chamada, inclusive eu não vou mais precisar desse import, eu vou substituir isso por provider, eu vou importar aqui ele, ponto of context, aqui. Eu tenho duas formas, ou eu resolvo os generics aqui, colocando, por exemplo, users, e importar, ou então eu posso fazer o seguinte, ó, colocar aqui o tipo users, e aí eu não preciso me preocupar em resolver o generics aqui, que ele automaticamente já vai pegar a partir do contexto, ele vai navegando no contexto para pegar um elemento do tipo users. E aí ele vai chegar lá em cima da minha aplicação, vai perceber que tem um provider e ele vai conseguir resolver exatamente essa classe aqui, ó, que foi instanciada aqui, ó. Sempre que eu for criar um novo provider, eu uso esse método create, tá? Então aqui, associado a isso tem um new, né? Aqui também tem um new e tal. Então a gente está criando uma nova instância dessa classe e dentro dessa classe ela vai controlar o acesso aos nossos itens. Então aqui dentro, já que eu tenho o meu provider de users, eu posso aqui onde tem users.length, eu tenho um método count, que nós criamos agora há pouco, e para acessar um elemento, eu posso fazer users.all.element@indice. Salvando, a gente vai conseguir, ó, deixa eu dar um refresh, agora a gente está conseguindo acessar esses elementos diretamente do meu provider. Legal. Aqui no provider, a gente pode criar alguns outros métodos para facilitar a nossa vida. Por exemplo, eu posso criar um método chamado byIndex. Então aqui, ó, ele vai retornar um user, o nome do método vai ser byIndex, que eu vou passar um determinado índice, e aqui, em vez de eu ter que clonar, sempre que eu chamo all, ele vai clonar aqui a lista, tá? Então, se necessariamente eu precisar clonar, eu consigo retornar aqui, ó, return, pegar aqui items.value.element@, passando aqui o ID. Então, agora eu posso substituir aqui no user list, para em vez de ele acessar dessa forma, a gente consegue acessar, ó, users.byIndex, e aí eu passo o ID, ele vai conseguir acessar normalmente, ó. Deixa eu ver se tem algum erro aqui na nossa aplicação, no console, só limpar aqui, dar um refresh na aplicação, pronto, a nossa aplicação está funcionando perfeitamente agora acessando o provider. E isso vai ser importante porque é nessa classe que nós vamos controlar mais dois métodos, que é o método que vai inserir um novo elemento dentro do map, e eu vou fazer um método para tanto ele inserir como para ele alterar, e vou criar um método para ele excluir um elemento dentro desse map. Então, inspirado aqui lá no Java, né, no map do Java, nós temos um método chamado put. O que é que o método put faz? Ele insere um elemento dentro de um map quando esse elemento não existe, e ele altera um elemento baseado na chave. Se você passar um elemento que já existe, ele altera. Se não for um elemento que não existe, ele inclui. Tá? E eu vou criar aqui um método put associado a esse meu provider. Esse método put, ele vai causar uma alteração. Então, sempre que eu chamar o método put, eu vou passar aqui o user como sendo um parâmetro. E aqui dentro, obviamente, se o user estiver vazio, estiver nulo, né? Então, user, se ele for igual a nulo, eu vou simplesmente retornar e não fazer nada, porque não faz sentido eu inserir um elemento nulo. Caso contrário, ou seja, foi passado um usuário válido, e eu não vou aplicar todas as validações, tá? Mas de qualquer forma, foi passado um usuário diferente de nulo, aí sim eu vou fazer
a inclusão, certo? Eu vou adicionar ou alterar um pré-existente. E no final, obviamente, eu vou chamar aqui o Notify Listeners para que o provider seja notificado que houve uma mudança e quando acontecer uma mudança, ele vai alterar a minha interface gráfica. Então, deixa eu só mostrar para você um exemplo disso acontecendo. Ó. Eu vou colocar de forma fixa aqui, incluindo dentro do meu map, um item. Então, eu vou pegar aqui, ó, por exemplo, itens, ponto. Ele tem um método chamado putIfAbsent, ou seja, ele vai inserir caso não esteja dentro, né? Vou colocar aqui um ID qualquer, 1000, fixo por enquanto. E aqui eu vou retornar um user. Então, eu vou colocar de forma fixa o user e depois a gente faz aqui a devida alteração, tá? Então, eu vou colocar aqui o ID para ser o mesmo ID, obviamente 1000. Vou colocar aqui o name para ser teste. Vou colocar aqui o e-mail para ser teste@teste.com e o user avatar, o avatar URL, melhor dizendo, vou passar aqui para ser vazio. Legal. Como é que eu posso agora chamar esse método? Eu vou fazer o seguinte, ó, não vou, no primeiro momento, chamar o Notify Listeners. Eu posso chamar ele para adicionar a partir desse botão aqui, ó. Esse botão, eu posso simplesmente chamar aqui o put. Na verdade, eu vou pegar já esse usuário que eu vou passar como parâmetro, tá? Então, vou deixar ele fixo fora. Então, vou fazer o seguinte. Já vou criar aqui um código que a gente vai usar depois, que vai ser o seguinte, ó. Final, o ID. Já vou pedir para ele gerar o ID de forma randômica. Então, random, só importar. E aqui eu vou chamar o next double.toString. Vou usar esse ID tanto aqui, como vou usar esse ID aqui. E vou pegar o nome a partir de user. Então, vou pegar aqui, ó, user.name. Vou pegar aqui o user.email, user.email e finalmente o user.avatarURL. Legal, só que agora eu vou passar aqui o valor fixo, ele sempre vai inserir um novo valor, não vai verificar, por exemplo, se o valor já existe. Só para a gente ver, e eu comentei, preste atenção, eu comentei aqui o Notify Listeners. Esse aqui é o código correspondente a adicionar, tá bom? Por enquanto eu não estou tratando o caso de alterar. Como é que a gente pode chamar isso? Isso aqui está dentro da nossa tela de user list, a gente tem esse botão aqui de adicionar, é exatamente nesse ponto que a gente vai querer acrescentar. Aqui, nesse ponto, dentro do meu user list, eu já tenho um provider aqui, e eu posso simplesmente chamar, ó, aqui o user.put, vou criar aqui um novo usuário, user, vou colocar fixo mesmo, depois a gente faz os ajustes. Então, só importar aqui ele, que ele não está importado, e aqui eu vou definir, ó, o ID vai ser nulo, vou passar aqui o name para ser teste, vou passar aqui o e-mail para ser aluno@code.com.br e finalmente vou passar aqui o avatar URL para ser vazio. Legal, quando eu fizer isso e olhando que lá dentro do método put eu não tenho o Notify Listeners, ele não vai atualizar a interface gráfica quando eu adicionar. Então, se eu adicionar aqui, ó, não alterou a interface gráfica, não alterou e tal, exatamente porque eu não notifiquei os listeners e o provider não foi notificado que houve uma mudança para ele alterar a interface gráfica. Já se eu vier aqui e tirar isso aqui, ele até atualizou a interface gráfica, né, com os que eu tinha adicionado. Deixa eu só limpar aqui para ele voltar para os dados mocados. E aqui, ó, a gente tem os nossos 4 dados, agora eu vou adicionar. Automaticamente ele consegue detectar que houve uma mudança, exatamente porque eu chamei o Notify Listeners. Uma outra coisa que a gente pode fazer também é o seguinte, ó, aqui no User List, se você marcar que esse provider, existe uma propriedade chamada Listen falso, significa que mesmo que você notifique, ele não vai atualizar o componente quando houver uma mudança. Então você está dizendo, beleza, por mais que ele notifique que houve uma alteração, eu não quero ser notificado nessa interface gráfica. Então, se o usuário vier aqui, ó, e adicionar, deixa eu dar só um refresh porque ele não atualizou ainda não, tá? Mas se eu clicar agora em adicionar, você vai perceber que ele não vai alterar a interface exatamente por conta do listen igual a falso. Legal? Então, mostrei para vocês um pouco do funcionamento do provider. Deixa eu dar uma limpada aqui na nossa interface. E eu vou tirar aqui dentro do onPressed, que a gente não vai ter esse código fixo aqui. Eu vou voltar só para a gente terminar a parte do put. Então, dentro de users, aqui, quando o usuário não tem ID,
significa que é um novo elemento, ele vai adicionar aqui. E aqui eu vou fazer o seguinte teste para a gente saber se a gente vai adicionar ou se a gente vai alterar, que vai ser, dentro de itens, tem um método chamado contains key, ou seja, contém a determinada chave. E qual é a chave que eu vou usar para a gente colocar dentro do map? É exatamente o user.id. Então, eu vou colocar aqui, ó, o user.id. Se tiver o user.id e tiver contido dentro dos itens, ele vai fazer uma alteração. E para fazer uma alteração, eu tenho um método dentro dos itens chamado update. Eu vou passar o user.id como chave. Nesse caso, eu não quero também, ou seja, aqui eu tenho que fazer um teste. Se user ID for diferente de nulo e se ele for user.id, ponto. Tem um método trim, né, que tira os espaços em branco. Se ele não for vazio, ou seja, se ele não for nulo, ele não for vazio e ele estiver contido dentro dos itens, e aqui, ó, eu vou fazer a atualização. Nesse caso, eu vou pegar o usuário que eu recebi como parâmetro e vou alterar dentro do meu map. Aqui ele está sugerindo para usar o isNotEmpty e não tirar aqui, ó, a negação. Então, só formatar. Então, na verdade, eu tenho aqui o seguinte teste, ó. Se o ID for diferente de nulo e o ID, tirando os espaços em brancos, não for vazio, e o ID estiver contido dentro do meu mapping, significa que eu vou alterar o elemento a partir do ID e vou pegar aqui esse método que vai retornar o usuário que eu quero alterar. Então, peguei o usuário aqui. Eu posso, inclusive, não necessariamente pegar esse usuário, essa referência e criar aqui um novo usuário, certo? Para ter mais segurança, para não ter perigo de pegar a referência e isso gerar alguma alteração dentro do mapping. Então, aqui eu posso pegar o ID, recebe user.id, vou fazer isso para o e-mail, para o nome e para o avatar URL. Então, vou trocar aqui o primeiro ID por name, vou trocar aqui o segundo ID por e-mail e, finalmente, vou trocar aqui o terceiro ID por avatar URL. Caso contrário, eu vou fazer exatamente esse código aqui, ó. Deixa eu colocar só uma vírgula aqui. Pronto. Vou pegar esse código aqui e vou colocar dentro do else. Opa, o else aqui, ele... Vou colocar aqui, pronto. Vou colocar isso dentro do else. E agora a gente tem o nosso método put, vou tirar esse comentário. E, obviamente, no final, eu preciso notificar os listeners. Ou seja, uma vez que ele passou por aqui, ou seja, o usuário não é nulo, ele ou vai entrar nesse de alterar, eu vou até colocar uma vírgula aqui para formatar direitinho, ou ele vai entrar aqui nesse de incluir. Esse aqui ele inclui se não tiver presente, né? E aqui ele vai alterar um elemento dentro do meu map. Com isso, o nosso método put foi concluído, ou seja, ele tanto inclui como altera um elemento, um usuário dentro do map. Pessoal, agora nós vamos fazer o método para excluir, para remover. Então, eu vou chamar aqui o método de remove. Então, eu vou colocar aqui, ó, void remove. Esse método vai receber um user. Poderia até receber só o ID. Você pode até simplificar um pouco a assinatura desse método. Eu vou fazer o seguinte teste. O user tem que ser diferente de nulo e o user.id também tem que ser diferente de nulo. Aí, com isso, eu vou chamar aqui o items.remove, passando a chave, né, que é user.id. Então, aqui dentro do if, eu vou chamar o notify listeners para garantir que ele vai notificar quem está interessado em detectar qualquer eventual mudança dentro do nosso change notifier, que é essa classe de usuários. Para a gente testar, só para ter certeza que está funcionando, eu vou entrar lá em user list, no mesmo método de adicionar, só por enquanto, obviamente, o adicionar nunca vai excluir, né? Então, aqui eu vou fazer o seguinte, ó, users.remove, eu preciso passar um usuário, mas eu consigo pegar ele por ID, pelo índice, né? Então, users by index, eu vou passar o ID 0, ou seja, quando eu clicar agora, ele vai excluir o de índice 0. Então, salvando, vou clicar aqui, ele já tem o Notify Listeners, tá sendo chamado, e aqui nesse Provider, o Listen está para True, né? Ele está escutando as modificações. Então, aqui no caso, eu vou clicar, ó, ele excluiu o primeiro, agora ele vai excluir o Rafael, agora vai excluir a Fernanda e agora vai excluir o Guilherme.
Tá? Ou seja, está funcionando corretamente o método de excluir, embora, claro, que eu não vou excluir a partir desse botão de adicionar. Então, tanto o de adicionar está funcionando, como o de alterar. O de alterar a gente não testou, né? Deixa eu fazer o seguinte, ó. Vamos supor que eu queira alterar um determinado usuário, então eu vou colocar aqui users.put, vou definir um novo usuário. Nesse usuário, eu vou fazer o seguinte, o ID vai ser o ID 2, o ID 2 é o do Rafael, acredito eu. Então, vou colocar aqui o name para ser só Rafa, vou colocar o e-mail para ser rafael@coder.com.br e o avatar URL eu vou colocar vazio. Ou seja, nesse caso a gente tem uma atualização e não uma inclusão. Vou testar a primeira inclusão. Vou colocar aqui 20 e vou clicar em adicionar. Ele adicionou um Rafa e eu vou agora trocar para 2 e esse ID existe. Então, vou clicar aqui, ó. Ele trocou o segundo elemento. Então, as funções dentro do meio da classe users que altera, que inclui e que exclui já estão funcionando e o que vai pegar, obviamente, que vai ler os dados é exatamente o que a gente tem aqui e a função que lê todos é exatamente o users.all. Na verdade, aqui a gente não precisou usar ela porque a gente está usando count e o users by index, que é suficiente para a gente conseguir mostrar todos os elementos. Então, vou tirar aqui essa chamada para alterar, porque aqui a gente vai precisar agora navegar para uma outra tela, que vai ser a tela de formulário. Pessoal, agora nós vamos fazer uma navegação e para isso, eu normalmente gosto de criar uma classe. Vou colocar aqui, por exemplo, posso criar uma nova pasta chamada routes. E aqui eu vou criar um arquivo chamado approutes.dart. E aqui eu vou criar uma classe chamada approutes e vou definir algumas constantes estáticas. Então, static const, eu vou chamar aqui de home, que vai ser o nome da minha rota, que vai representar o home da minha aplicação, e vou criar uma outra rota chamada user-form, que eu vou chamar aqui barra user-form. Não necessariamente precisaria ter esse barra na frente, tá? Só uma questão de convenção aqui, então vou usar o barra como sendo home e o user-form esse nome. Ah, Léo, você precisa criar constantes? Não, não preciso criar constantes. A ideia aqui é só evitar que a gente fique digitando valores do tipo string e eventualmente errar o nome de uma rota, tá? Então, como é que eu vou fazer? Aqui no meu main.dart, dentro do meu material app, logo depois aqui de home, eu vou colocar um atributo chamado routes, ou rotas, e aqui eu vou definir as minhas rotas. Por exemplo, eu vou usar aqui, ó, app routes.userform, e aqui eu vou criar um novo componente que eu vou navegar para ele. Então, dentro das minhas views, eu vou criar um novo componente chamado user-form.dart. Aqui eu vou criar um stateless widget, que eu vou chamar aqui de user-form. Vou importar o material. E aqui eu vou definir também aqui um scaffold e vou definir aqui o appbar só para a gente navegar para ela e ver que está funcionando. Em relação ao título do meu appbar, vou colocar aqui text chamado formulário de usuário. Pronto, criei aqui uma tela, lá no meu main.dart eu posso referenciar essa tela, já que eu não estou passando nenhum tipo de parâmetro. Então, eu vou chamar aqui de user form. Na verdade, aqui a gente vai passar uma função, né, que recebe um contexto e retorna o user form. Eu não vou precisar passar nenhum contexto para cá, então posso fazer isso. E se eu quiser, eu posso, dentro das minhas rotas, definir também a rota do home. Então, eu tanto posso colocar o home aqui, como eu posso chamar aqui, ó, approutes.home e inicializar o meu componente home por aqui, ó, que vai ser o user list. Então, eu tenho essas duas possibilidades. Fazendo aqui, eu não preciso mais definir o meu home. Vou só dar um refresh na aplicação. Automaticamente, como a rota é o barra, ele vai carregar essa como sendo home. Legal. Agora, como é que eu faço para chamar essa rota? Uma vez que eu defini a rota, ele já sabe qual componente ele carregar quando eu navegar para essa rota com o nome userForm. Lembrando que aqui tem um string, né, por baixo.
ele vai fazer o seguinte, ó, lá no meu... Eu quero navegar quando eu clicar nesse botão, e esse botão está associado a essa tela, que é o meu user list. Então, aqui dentro, eu vou chamar o navigator.ofContext, e aí nós temos um método aqui chamado pushNamed, ou seja, eu quero chamar uma rota nomeada. E qual é o nome dessa rota? O nome dessa rota é aquele que a gente definiu dentro da constante, ó, approutes.userForm. Então, quando eu clicar nesse método, ele vai navegar para outra tela, só que ele vai dar um push, ou seja, ele vai colocar essa tela em cima da outra, né? Ele não vai remover a tela anterior. De tal forma que quando eu navegar, ó, quando eu clicar aqui e navegar para outra tela, a gente vai ter esse botão para voltar para a anterior. Aí é como se eu estivesse fazendo um pop, né? Eu estou tirando a tela dessa pilha de telas que ele está criando. Então, quando eu clico, ele dá um push, coloca uma tela em cima da outra. Quando eu clico aqui, automaticamente ele vai fazer um pop, né? Tirar essa tela da pilha de telas, já que ela foi adicionada a partir desse método, e ele dá isso para a gente automaticamente. Pronto, uma vez que a gente fez a navegação, o próximo passo vai ser definir o formulário. A gente ainda vai navegar a partir desse elemento aqui, que é o list user tile, a partir do editar, ou seja, esse método eu também vou precisar navegar. Eu até posso colocar aqui, no primeiro momento, usar essa mesma estrutura aqui, ó. Então, clicando aqui, vou colocar aqui, nesse caso, deixa eu só importar aqui o approutes, formatar aqui direitinho, para eu colocar aqui uma vírgula, só para ele formatar, pronto. E eu vou precisar, nesse caso, passar o usuário como argumento. Aqui, ó, eu posso passar arguments, e dentro desse componente eu tenho o user, que é exatamente o user que foi passado como parâmetro para cá. Então, lá na minha navegação, nesse caso, agora eu vou passar um argumento, que é o usuário, que eu estou querendo editar. Não vou pegar o usuário agora, eu vou só mostrar para você que a nossa navegação vai funcionar. Então, tanto vai funcionar a partir do mais, quando eu for adicionar o novo usuário, como também eu vou conseguir navegar a partir do editar. Então, clicando aqui no Guilherme, quando eu editar, ele vai passar esse usuário como parâmetro na navegação para a tela. Como a gente vai pegar esse usuário dentro dessa tela aqui de formulário, eu vou mostrar um pouco mais na frente, mas o fato é que a gente consegue navegar tanto pelo botão de editar, como a partir desse botão aqui de acrescentar um novo usuário. O primeiro que a gente vai fazer vai ser criar um novo usuário usando aqui o mais, depois a gente faz a edição, mas o fato é que eu já estou passando o usuário via argumento, já estou navegando a partir desse botão aqui de ícone. Então agora nós vamos trabalhar nessa tela de formulário. Então para isso eu vou entrar em User Form, que é a tela que a gente acabou de criar. Além de ter aqui o app bar, eu vou criar as actions e nós vamos usar apenas um novo botão de ícone para que eu crie o botão de salvar. Então eu vou colocar aqui um icon, icons.save, e eu vou colocar aqui uma função anônima para ser chamada quando um pressed for chamada. Aqui a gente pode, por exemplo, chamar, ó, de forma, só para a gente ver o funcionamento que essa função realmente está sendo chamada, ó, navigator.ofContext, e aqui é uma forma que a gente tem de chamar de forma explícita o método pop. Já que eu adicionei mais uma interface na pilha de interfaces, se você quiser, por exemplo, voltar de forma programática, você pode chamar o navigator.ofContext.pop. Então, ó, clicando aqui, ele vai chamar e voltou para a tela anterior. Então, eu tanto volto aqui, como, obviamente, eu vou voltar aqui, mas antes de ele voltar, ele vai ter que salvar. E se tiver algum problema no formulário, você até poderia ficar na mesma tela. Eu não vou mostrar que, embora seja simples o processo de validação, posso até comentar rapidamente, mas eu não vou, o meu foco não vai ser realmente fazer a validação aqui, tá? Então, clicando, ele vai chamar essa função anônima para salvar o formulário. Legal, então o que é que nós vamos fazer aqui? Dentro dessa tela, aqui nós temos o nosso app bar, logo depois dele eu vou colocar um body. No body, nós vamos definir aqui um formulário. Só que esse formulário, eu não quero que ele fique grudado na tela. Então, eu já vou colocar aqui um padding. Então, dentro do padding, deixa eu colocar aqui um edge insets all. Vou colocar aqui 10. Colocando 10 e associado, deixa eu colocar aqui uma vírgula, associado a esse padding, vou colocar um child. E aqui sim, eu vou definir o meu formulário. Legal.
No meu formulário, eu vou ter aqui um child e eu vou colocar aqui uma coluna, porque eu vou querer colocar todos os campos de entrada de dados, né, os meus text form field, eu vou querer colocar dentro de uma coluna. Então, aqui eu vou colocar dentro desse array de widgets, definir aqui um text form field. Então, nós vamos definir o meu primeiro text form field, vou colocar aqui um decoration, eu vou usar um input decoration, vou definir aqui apenas o label text. Aqui no caso não é um widget, ele vai receber um texto mesmo, tá? Então, vou colocar aqui nome, que vai ser o meu primeiro campo de entrada, o nome do usuário. Vou criar aqui um segundo text form field, que vai ser o e-mail. Então, vou colocar aqui e-mail e vou criar um terceiro que vai ser para a URL do avatar. A questão do ID não vai aparecer na tela, nem na hora de alterar, nem na hora de incluir. Aqui eu vou colocar um pouco maior, 15, acho que vai ficar mais interessante. Legal. O próximo passo vai ser eu conseguir submeter o meu formulário. Como é que eu vou fazer para submeter o meu formulário? Para isso, eu vou precisar ter acesso, conseguir pegar o formulário. Então, eu vou usar aqui uma global key, criar aqui, final, vou criar aqui o meu form, posso criar aqui como privado, vou usar um global key de form state, e aqui eu vou associar esse meu global key com o meu formulário. Aqui tem um atributo chamado key, eu vou usar ele para que eu consiga pegar o meu formulário. Dessa forma, eu consigo acessar meu formulário aqui dentro do onPressed, e a gente pode fazer o seguinte, formulário.currentstate.save. O que é que esse método faz? Quando eu executar aqui esse método save, ele vai chamar dentro de cada um dos meus fields o método save. Vou mostrar aqui só no caso do name. Tem aqui um método onSaved, que vai receber o valor atual, o value, e aqui eu posso simplesmente imprimir esse valor, o value que eu recebi no nome. Vou mostrar para vocês que uma vez que eu chamo o save aqui no formulário, ele vai chamar esse método para cada um dos elementos. E também, se você quiser, eu vou só mostrar, referenciar, mas se vocês quiserem, vocês podem depois fazer, né? Se você quiser chamar o validate, ele vai chamar um método validator, que vai receber o valor, o value, e aqui você vai, eventualmente, retornar alguma mensagem de erro. Ocorreu um erro, por exemplo, certo? Vou mostrar para vocês aqui. Nesse caso, a questão do validate, esse método, ele vai retornar um valor do tipo booleano, verdadeiro ou falso. E aqui você pode ter, por exemplo, pode ser um final mesmo, final is valid, ou seja, é válido. E aí você só faz o resto, por exemplo, se isso for válido. Então eu posso colocar tanto a navegação como ao salvar o formulário, se for válido ou não. Sempre que você retornar algum tipo de texto, ele vai assumir que houve um erro de validação. Só mostrando para vocês, se eu clicar aqui, você vai ver que ele vai dizer, ocorreu um erro. E aí você pode, por exemplo, fazer algum tipo de teste aqui, se value for igual a nulo ou value.isEmpty, você pode retornar aqui, dizendo que o nome é inválido. Então, sei lá, nome inválido. Ou então informe o nome. E você pode fazer outra validação. Se, por exemplo, o valor ponto length, e você pode usar aqui um trim só para tirar um trim, né, para tirar os espaços em branco. Se for menor do que, sei lá, igual a 5, na verdade 5 é muito, eu vou colocar aqui menor do que 3. Então, se for menor do que 3, você pode retornar aqui uma outra mensagem de validação dizendo que o nome é pequeno, certo? Nome muito pequeno. Aí você pode dizer a quantidade de letras. No mínimo 3 letras. Aí salvando, aqui se eu salvar, ele vai colocar nome inválido. Se eu colocar espaços em brancos, ele vai dizer o nome muito pequeno, mínimo 13 letras. Eu posso até aqui no empty também colocar um trim, tá? Para se for vazio. E aí você pode ir aplicando as regras, obviamente, se no final ele retornar aqui nulo, significa que esse campo está corretamente validado.
Se ele está validado, como é o único campo que eu estou validando no meu formulário, ele vai considerar que o formulário é válido, vai salvar e vai executar o POP. E aí, salvando, ele vai chamar o método aqui onSave e vai imprimir o meu campo no meu terminal. Então, vou colocar aqui o console, só limpar aqui para a gente ver. Ó. Vou colocar aqui o nome Ana, ele vai validar corretamente, salvando, ele tanto voltou como pegou aqui o nome Ana. Legal? Então, o que é que eu vou fazer aqui em relação a onSave? Eu vou criar aqui para facilitar, porque como o meu usuário ele só tem campos finais, eu vou colocar os dados do meu formulário dentro de um mapping. Então, eu vou colocar aqui um map que vai ser string e o campo também vai ser... Um campo eu posso colocar como... Eu vou colocar como string, mas você poderia colocar como object, já que você pode ter talvez um valor numérico, coisas do tipo, tá? Então, aqui eu vou chamar de formData, que eu vou iniciar com um map vazio. E aqui no meu formData, dentro de todos os métodos que vão ser chamados quando eu salvar, que é o onSave, o que é que eu vou fazer? Ó? Em vez de ter aqui uma função, sim, eu vou chamar uma função arrow, e eu vou colocar no meu formData, aqui no caso, na chave name, eu vou colocar o valor que eu recebi. Então, eu vou colocar aqui o valor, vou pegar isso aqui, a mesma coisa, vou colocar um onSave aqui no outro, só que agora vai ser na chave e-mail, e esse aqui vai ser na chave, e esse aqui de baixo vai ser na chave avatar. Na verdade, avatar URL, né? Isso, avatar URL. De tal forma que quando eu clicar em salvar, se tiver tudo válido, ele vai entrar aqui e nesse ponto, aqui, logo depois do save, eu tenho o meu form data com todos os dados que eu preciso. Daqui eu consigo chamar o meu provider para salvar o usuário que foi registrado a partir desse formulário. Então aqui eu posso chamar o provider, ó, provider, na verdade eu vou chamar aqui, ó, users, que eu vou chamar aqui de users, recebe provider, eu posso chamar direto, não preciso nem colocar aqui a questão de usuário não, então eu vou chamar assim, ó, provider, faltou ver, provider, pontos of context. Obviamente, se eu vou chamar ele direto, sem armazenar no variável, eu tenho que resolver os generics aqui, só importar o provider, que aqui vai ser users, e aqui eu tenho como chamar o método put, passando um novo usuário que eu vou instanciar agora. Então, eventualmente, dentro do meu map vai ter o ID também, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, ID vai receber o form data, pegando o ID, vou ter aqui mais, além do ID, o name, vou ter aqui o e-mail e finalmente eu vou ter o avatar URL. Só importar aqui o usuário. Aqui vale a pena salientar que você só entraria nesse ponto se todo o formulário estiver válido. E aí você pode aplicar validações nos outros campos. Eu não vou ficar forçando a barra aqui para ficar testando com e sem e tal, só para a gente não complicar muito aqui os testes, mas nem, na verdade nem complicaria muito, né? Só você colocar aí as validações e garantir que ele só vai chamar aqui quando realmente tiver um usuário válido. Então, para a gente testar agora, a única coisa que eu vou fazer aqui, porque nesse caso a gente precisa ter um provider que não vai ser notificado. Aqui a gente vai ter que usar ele como sendo falso, tá? E também a gente não precisa que nesse ponto o nosso provider seja modificado. Posso até colocar uma vírgula aqui só para formatar direitinho e o usuário ficar aqui dentro. Legal, então salvando. Eu vou dar só um refresh aqui na minha aplicação para ter certeza que está tudo atualizado. E eu vou clicar para adicionar. Eu não apliquei validação em todos os campos, né? Mas como eu falei, vocês podem aplicar aí. Vou colocar aqui Rebeca, vou usar o e-mail para ser rebeca@aluno.com.br e eu vou usar essa mesma imagem aqui, vou usar outra só para ficar diferente, você ver que realmente ele está pegando aqui uma outra imagem. Só vou voltar aqui rapidinho, vou pegar essa aqui, ó, pronto. Clicar com o botão direito para abrir aqui uma nova janela, vou selecionar ela. E vou... Aqui você pode clicar com o cursor do mouse e segurar um pouquinho e soltar, que ele vai mostrar essa opção aqui, ó, de paste. Então, eu vou jogar, salvando. Você vai ter aqui mais um elemento, ó, rebeca@aluno.com.br, ou seja, a nossa inclusão está funcionando. Pessoal, agora nós vamos implementar a alteração, ou seja, eu vou clicar aqui nos ícones, eu quero que a tela venha preenchida para que a gente possa alterar os dados
desse usuário e salvar e ele mexer nos dados do usuário correto que foi passado como argumento a partir da navegação. A gente já fez isso quando dentro do nosso user tile nós temos o método que vai fazer a navegação pegando o usuário daquele tile, seja na Maria, Rafael, Fernanda, Guilherme. Se eu clicar, ele vai pegar esse usuário e passar como argumento para outra tela. E eu preciso pegar esse elemento que foi passado como argumento dentro do nosso componente de user form. Eu preciso fazer aqui. Uma outra questão importante, que até agora eu não mexi nisso ainda, mas você está trabalhando com dados, apesar de que eu coloquei o map como sendo final, eu estou sempre mexendo nos dados do formulário aqui, né, que é esse form data, que é esse map. O ideal, quando você trabalha com dados que estão sendo modificados dentro do elemento, é você trabalhar com stateful, ou seja, converter o elemento para um tipo stateful, para daí você trabalhar esses dados que estão sendo modificados. Por mais que eu coloquei o map como final, o conteúdo do map está sendo alterado. Então, é importante a gente ter esse cuidado. Eu vou continuar aqui com o stateless, depois a gente converte para stateful. O que é que eu vou fazer agora? Nós vamos pegar o dado que foi passado via rota. Como é que eu pego esse dado aqui, ó? Dentro do meu build, eu vou pegar aqui, ó, final, user, recebe, eu vou pegar aqui, ó, modal, route, ponto of context, e aqui eu vou chamar o settings.arguments. Dentro de settings vem o arguments, e aqui eu posso ou fazer um as user, posso fazer aqui um cast, como eu posso colocar a própria variável como sendo user. Então, eu posso colocar aqui, ó, ao invés de fazer as user, posso dizer que essa variável é do tipo user e ele vai fazer essa conversão automaticamente. Legal. Uma vez que eu tenho o usuário aqui, o que é que eu posso fazer? Eu posso só mostrar aqui para vocês, ó, que ele vai mostrar o usuário, que ele vai existir o usuário. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu mostrar aqui o meu debug console. Eu vou clicar aqui. Vou clicar aqui no Rafael, ó, instância de usuário. Se você quiser pegar, por exemplo, usuário.name, que aí ele vai mostrar o nome do usuário. Vou voltar, vou clicar aqui, vai mostrar a Fernanda. Vou clicar aqui, vai mostrar a Rebeca. Vou clicar aqui, vai mostrar a Maria. Legal, como é que eu faço agora para ter esses dados preenchidos? Nesse caso, a gente pode criar aqui um método, por exemplo, vou colocar aqui load form data, que recebe o user, o usuário, vou colocar aqui um user, e aqui eu posso chamar esse método, que também pode ser um método privado aqui, load, vou chamar aqui, ó, load form data, vou passar o user, e aqui dentro ele vai pegar os dados do usuário e vai jogar dentro de form data. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, form data, pegando o ID, vai receber exatamente de user.id. Vou fazer isso para os outros atributos. Acho que coloquei demais aqui, mas beleza. Name, o outro vai ser o e-mail e finalmente aqui avatar URL. Vou apagar esse último. Só que isso não é o suficiente. Por quê? Porque eu ainda preciso colocar associado aos meus text form field qual é o valor inicial. E aqui tem um atributo chamado initial value, que eu vou apontar para form data, e aqui no caso vai ser pegando o name. Então, vou pegar a mesma coisa aqui e jogar para o de baixo, que vai ser o do e-mail, substituir aqui por e-mail, e a mesma coisa aqui embaixo por avatar URL. Avatar URL. Salvando, então, quando ele entrar aqui, eu vou alterar os dados de form data de tal forma que ele vai colocar aqui dentro, e como eu estou considerando o meu valor inicial de form data, ele vai mostrar os dados preenchidos. Deixa eu ver se ele não vai mostrar nenhum erro aqui no console. Deixa eu limpar aqui. Vou navegar para Maria, ó, ver os dados preenchidos e vou colocar aqui Maria alterada. Então eu vou salvar e ele mexeu aqui na Maria alterada. Clicando aqui na Fernanda. Fernanda alterada. Então eu vou salvar. Trouxe Fernanda alterada, Rebeca alterada. Então, salvando, consegui alterar ela. Obviamente, se eu der um refresh aqui na aplicação, ele vai tirar os dados que foram mocados, e qualquer alteração
também vai ser perdida porque os dados estão em memória, que foi o que aconteceu aqui. Uma outra coisa que eu vou querer fazer aqui para não gerar nenhum tipo de problema é só alterar isso aqui se o usuário for diferente de nulo, né? Então, por exemplo, aqui, se o user for diferente de nulo, aí sim eu vou pegar essas informações aqui e carregar dentro do meu map. Caso contrário, eu não quero fazer nada, porque no caso de incluir, eu quero que o incluir continue funcionando, né? Então, colocando aqui, ó, teste, vou passar aqui para o segundo, teste. O tab não funciona por padrão, você tem que trabalhar também essa questão do foco, né? Não vou mostrar muito aqui, não é muito o propósito, mas não é tão difícil de fazer, não. Então, teste@teste.com.br. Então, salvando, ele vai colocar aqui mais um elemento, ou seja, além de estar funcionando o alterar, o incluir continua funcionando. Se eu tirar isso, como o usuário vai estar nulo, ele vai tentar acessar o nulo e vai dar um problema na aplicação. Então, você precisa verificar para ele só fazer o carregamento das informações em form data se o usuário estiver diferente de nulo. Pessoal, agora fazer a exclusão do usuário é muito simples, né? A gente vai fazer essa exclusão dentro do user tile, que é esse componente que tem esse botão que vai fazer a exclusão. Então, aqui dentro, a gente já tem como acessar aqui, eu não sei se eu não tenho provider, mas é simples, eu não preciso me preocupar, posso simplesmente fazer aqui, ó, provider, então vou importar ele, .of context. Nesse caso, eu não preciso ter o listen verdadeiro, não vai ter nenhuma mudança, na verdade eu posso colocar o listen para ser falso. E aqui eu posso resolver os generics para ele pegar o users, que é exatamente o que eu quero importar. E aqui, no caso, eu posso chamar o método remove, passando, eu vou passar, acho que é o próprio usuário, não é isso? É, o próprio usuário, poderia ser o ID também. Aqui eu já tenho o usuário, então eu posso passar o usuário para cá e ele vai excluir o usuário. Então, salvando, e eu vou já colocar uma confirmação, tá? Então, aqui no caso, ele não vai confirmar, vai simplesmente excluir. Colocando, como aqui, ó, esse provider não precisa ser notificado, mas o provider da lista, aqui em cima, que a gente está usando, ele vai ser notificado. Por isso que esse provider aqui, ele vai realmente ser notificado e ele vai fazer com que a nossa lista seja modificada, porque esse elemento depende do provider. E eu estou dizendo que nesse caso aqui, ele vai querer escutar as alterações que acontecer dentro de users, tá? Então, não é o fato de que a ação foi chamada a partir de um listen falso que ele não vai notificar os outros providers. Então, aqui, ó, vou clicar, ele excluiu. Vou dar um refresh aqui na aplicação para ele trazer tudo. Então, agora, em vez de ele excluir direto, eu vou querer que ele confirme a partir de um dialog. E para isso existe um método chamado showDialog. E aqui eu vou fazer o seguinte, o contexto eu vou passar o próprio context que eu tenho aqui em acesso, colocar aqui um ponto e vírgula. Dentro desse dialog, nós vamos definir aqui o builder, que é um método que vai receber um contexto. E aqui eu vou retornar um alert dialog, e nós vamos criar aqui ele para que a gente consiga mostrar para o usuário sim ou não, e a partir daí o usuário vai definir se ele vai querer ou não excluir, tá? Então aqui o título vai ser excluir o usuário. Vou ter aqui em relação ao conteúdo, ao content, também um valor textual. Aí eu vou colocar aqui, tem certeza? E finalmente nós vamos ter as ações, as actions, que eu vou colocar um flat button. E aqui vou colocar também uma vírgula para ele formatar direitinho. Ó, quando você não coloca essa última vírgula, ele formata numa linha só. Quando você colocar a última vírgula, ele meio que ajusta a formatação, tá? Eu vou ter dois flat buttons. Um que vai ter um texto como filho, que vai ser o não. Então, não quer excluir. Então, vou colocar como sendo o primeiro botão. E aqui eu vou simplesmente sair, fechar esse meu dialog. Eu vou já mostrar como é que fecha o dialog. E eu vou criar aqui um outro botão que eu vou duplicar, só que agora com sim. E dentro desse botão, a gente vai chamar o provider. Então, o provider que vai fazer a exclusão, eu só vou chamar ele dentro do sim. Então, formatando, eu vou mostrar para você já uma outra forma que também é possível fazer. E aqui no não, a única coisa que eu vou querer fazer é chamar o navigator, navigator.ofContext, e eu vou chamar o método pop. O pop faz com que ele feche
o dialog, e aqui na confirmação, ou seja, quando você chamar o método sim, vou até colocar o label aqui para cima, pronto, e o label para cima. Eu também preciso chamar o pop, para que ele possa fechar. Mesmo depois de excluir, eu quero fechar o meu dialog. Então, formatando, salvando, e agora clicando, ó, ele vai perguntar, exclui o usuário, tem certeza? Não, não tenho certeza. Pá, chamou o pop e fechou o dialog, continuou nessa tela. Clicando aqui, tem certeza? Sim. Aí ele vai excluir e vai chamar o pop e volta para a tela anterior. Mesmo que eu entre no formulário, mesmo que eu volte, continua ainda tendo os 3 elementos. Quero excluir, sim, vou lá, clico sim, ele confirma. Uma outra forma que você tem, porque esse método, ó, showDialog, só para finalizar, nem é necessário, mas só para mostrar, ó, esse método, ele vai retornar um future. Se eu colocar aqui, ó, ele vai retornar um future, no caso daquilo que eu retornar a partir do pop. Eu posso, dentro do contexto de future, invocar aqui o método then, e se eu quiser retornar, por exemplo, um verdadeiro ou falso, um determinado valor, eu vou receber esse valor aqui dentro dessa função. Então, por exemplo, no pop do sim, eu posso retornar aqui, ó, true, e no pop do falso, no pop do não, melhor dizendo, eu posso retornar um falso. E esse valor que foi passado aqui para o pop vai ser passado no then quando o usuário fechar a modal. Então, quando o usuário fechar a modal, eu passei falso, no caso do não, e passei true, no caso, quando o usuário clicou em sim. Aí aqui eu posso simplesmente, ó, já que esse valor passado é um valor verdadeiro ou falso, então aqui eu posso até colocar um nome mais significativo como confirmed, ou seja, confirmou. Se o usuário confirmou, eu posso chamar o provider.ofContext e aí um provider de users, que a gente vai pegar aqui, né, ó, de users, remove o usuário selecionado dentro desse componente. Então aqui também é outra possibilidade, ou seja, no próprio flat button você vai chamar simplesmente o navigator, eu posso até transformar isso aqui numa arrow function. Então, transformar aqui no arrow, tirar aqui o ponto e vírgula. A mesma coisa aqui em cima, só que obviamente nesse caso a gente vai retornar false. Então colocar false, seja não, falso, sim, verdadeiro, e se for confirmado, você chama a exclusão aqui no método then. Já que esse showDialog retorna um future. Como ele retorna um future, esse método then só será chamado quando o usuário fechar a dialog. E o que você retorna na dialog é aquilo que você quiser. Você pode retornar um string, pode retornar uma lista de elementos, pode retornar, sei lá, vamos supor que você criou um formulário a partir de um dialog, você quer retornar todos os campos do formulário, você pode retornar, e caso o usuário feche sem confirmar, você simplesmente retorna vazio ou nulo. Então, você tem a flexibilidade que você queira para retornar aquilo que você quiser. Legal? Então, aqui, ó, só para testar, vou clicar, não vou confirmar, vou clicar aqui e confirmar. Ele não excluiu o Rafael, deixa eu só dar um refresh aqui para ter certeza que está tudo ok. Vou clicar aqui no Guilherme, vou excluir, ele não excluiu, olhar aqui no console para ver. Então, nesse caso, ele está pedindo para eu colocar o listen para falso, porque no ponto que ele foi definido, ele está fora da árvore de componentes, tá? Como ele está fora da árvore de componentes, eu preciso definir o listen para falso. Então, legal, é até melhor, porque nesse caso eu não preciso realmente do listen. Listen false. Vou só formatar aqui para ver se ele... Pronto, ele ficou um pouquinho fora aqui da tela, mas sem problema. Então, vou clicar aqui, não quero confirmar, sem problema. Clicando, confirmando, ele vai excluir. Tá? Então, é isso, nós fizemos o nosso cadastro com alteração, exclusão. Vou resetar aqui para ele voltar à nossa lista. Fizemos a lista, a inclusão, a alteração e a exclusão. E você aprendeu como desenvolver um cadastro dentro do Flutter. E muitos conceitos importantes foram abordados, embora eu não parei para explicar cada um deles, né, em detalhes, como eu faço no curso, mas com certeza você desenvolver essa aplicação vai te ajudar muito a entender como o Flutter funciona. Então, antes de finalizar, só para mostrar aqui para vocês, ó, que é possível converter o nosso componente stateless em um componente stateful. Para isso já tem uma refatoração pronta com command ponto em cima do nome stateless, você tem a possibilidade de converter para um stateful, e com isso a gente pode, usando um método de ciclo de vida, não o init state, não dá certo nele, tá? Tem um método, ó, init state,
que você poderia usar, mas isso aqui não é o adequado para esse caso. A gente tem um cara chamado Did Change Dependencies. No caso do Flutter, ele tem várias árvores, né? Eu entro muito mais nesse detalhe no curso, falando da árvore de widgets, árvore de elementos, e o estado, ele permanece mesmo quando há uma atualização na sua interface gráfica. Então, esse método vai ser chamado no momento certo. E aqui a gente pode passar tanto para pegar aqui o argumento que foi passado na navegação, você consegue pegar ele aqui, como você também consegue chamar o load form data. Não é interessante você mexer nos dados do estado diretamente dentro do build, porque isso pode gerar um build definido, tá? Então, o ideal é você fazer aqui dentro. Então, tanto peguei o usuário, como peguei aqui o form load data, significa que se ele carregou corretamente, a gente vai conseguir ter o nosso formulário carregado. Vou dar só um refresh aqui para ter certeza que está tudo ok. A nossa aplicação está atualizada, ó, carregou corretamente. Então, Fernanda alterada, faltou um R aqui, salvar, Fernanda alterada. Então, vou colocar aqui novo, então vou navegar aqui para o e-mail, novo@novo.com.br, e eu vou deixar o avatar sem nada, ó, cadastrou um novo. A exclusão não tem a ver com o formulário, mas continua funcionando perfeitamente. Pessoal, chegamos no final de mais um vídeo no canal da Coder. Espero sinceramente que vocês tenham gostado desse projeto. Eu acho muito importante aprender via projetos, né? O uso de projetos no aprendizado da programação é fundamental para o crescimento de qualquer programador. Por isso eu acho muito importante você, principalmente aqueles que pararam e foram desenvolvendo um projeto junto comigo, porque isso, sem dúvida, vai te ajudar muito no teu crescimento profissional. Compartilha esse vídeo se ele foi relevante para você, assina o canal, marca o sininho, coloca algum comentário para dizer o que é que você achou do projeto e nos vemos no próximo vídeo.